Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Estamos iniciando mais uma edição do nosso Despertar Espírita aqui na TV Diário e também nas plataformas de interatividade com os nossos telespectadores, com os nossos seguidores, partilhando sempre, trazendo sempre assuntos, reflexões, ensinamentos da doutrina espírita. Na companhia do Jorge Brandão, da Márcia de Fô, do Diógenes Chaves, e hoje mais uma vez com um convidado especial, grande irmão, amigo, Jefferson Fagundes, que está aqui conosco também, para que a gente possa então, com mais profundidade, dentro do que for possível, nos nossos limites de tempo, tratar de uma questão que eu tenho certeza interessa a todos. Aqueles que já são estudiosos da doutrina espírita, dos tradicionais frequentadores das casas espíritas e de quem agora pela primeira vez está tendo contato com essas informações a respeito dos ensinamentos da doutrina espírita, que é o passe na visão espírita, o passe na casa espírita. Jorge Brandão, para apresentar então o nosso convidado e quem sabe já formular as primeiras questões, por favor. Bom, em primeiro lugar agradecer, a todos os nossos seguidores, internautas, telespectadores que nos honram, com a sua audiência. Nós estamos aqui mais uma vez para trazer alguma informação sobre a nossa querida doutrina espírita e hoje trouxemos aqui, teve a gentileza de atender o nosso convite, o Jefferson Fagundes, que é um estudioso desta área espírita há muitas décadas, eu digo décadas, Jefferson, participante dos trabalhos da Casa Espírita lá do Lar Joaquina, ele é convidado para palestra sobre esse assunto, então acho que nós vamos aproveitá-lo ao máximo, e eu já gostaria de fazer dois questionamentos para quando chegar no Jefferson ele poder falar sobre isso. O Kardec fala da ação magnética convenientemente dirigida, então isso é algo, o que seria esse convenientemente dirigida? Kardec nos fala também entre a diferença da vontade, isso Mesmer fala também, outros especialistas, da vontade e da boa vontade nesse sentido. Então acho que isso já dá para nós um leque para o Jefferson trabalhar bastante no programa. Jefferson Fagundes, mais uma vez então, repetindo o que disse o Jorge, é do nosso sentimento, o agradecimento pela tua presença aqui, pela disponibilidade de partilhar com os nossos telespectadores um pouco do teu vasto conhecimento nesta e em outras áreas do estudo da doutrina espírita. Muito bem. Então, obrigado. Bem-vindo. Então, inicialmente, o meu bom dia a todos, o pessoal que acompanha esse programa, que presta um grande serviço na divulgação da doutrina espírita, com vários seguidores, vários temas importantes sendo tratados aqui, com pessoas conhecidas, amigas, de convivências de décadas também, como a Márcia e o Brandão, o Bisonho também, bastante tempo, o Diógenes, às vezes a gente se encontra nas casas, E então, motivo de muita satisfação estar aqui. E como disse o Brandão, a ação magnética, ela é um instrumento que existe nas leis da natureza e que muitas pessoas ainda desconhecem, mas que é um recurso que está à disposição de todos e, claro, ela tem uma metodologia, vamos dizer assim, para ser aplicada. Então, por isso que o Kardec, antes de se tornar espírita, ou seja, antes de se deparar com os fenômenos espíritas, seu nome de batismo, Hippolyte Léon Denisard Rivail, ele estudou por 35 anos o magnetismo de Mesmer, um médico alemão, Franz Anton Mesmer, que especulava que no universo, o que a gente pensa que é o vazio, que é o nada, esse vazio ele está preenchido de uma coisa chamada de fluido cósmico universal, que foi um nome criado por Mesmer e que Kardec incorporou esse conceito na doutrina espírita, E esse fluido cósmico universal, ele tem várias etapas ou várias fases de materialização. Ele seria a matéria no estado mais
mais puro, mais rarefeito, mais quintessenciado. E em cada etapa de variação desse fluido, os nossos sentidos perceberiam esses fluidos, né? Então, por exemplo, numa determinada faixa de vibração, os nossos olhos captam a luz, as imagens. Numa determinada faixa de vibração, os nossos ouvidos captam o som, e assim por diante. Até que num nível de vibração desse fluido cósmico universal mais elevado que a eletricidade, que o ar, enfim, numa etapa muito acima, nós captaríamos a própria cura do organismo, e para isso era necessário uma ação magnética, de um magnetizador associado a espíritos, né? Porque nós, seres humanos, nós somos um composto de corpo físico, de um corpo intermediário que nós espíritas chamamos de perispírito, e o espírito que somos nós, que sobrevive à morte do corpo e seguimos, né? E esse perispírito, ele é totalmente suscetível aos fluidos espirituais. Então, na medida em que temos, através dos nossos pensamentos voltados à cura de alguém, ao auxílio de alguém, e por sua vez, quem está necessitando ter os seus pensamentos, né, voltado à sua própria cura, buscando, confiando, desejando, querendo, entendendo, entendimento é confiança, ele vai ativar em si a própria cura. Esse era o princípio que Mesmer trazia, porque o Mesmer, sendo um médico alemão, ele viu que o tratamento alopático não era suficiente para tratar certas doenças. E quando ele começou ele fundou a ciência do magnetismo animal, né? E ao fundar essa ciência, ele viu que aplicando os seus passes magnéticos, seus tratamentos magnéticos aos pacientes com doença, né? Ele viu que aquilo dava efeito, ou um efeito complementar, às vezes mais efeito, que os tratamentos alopáticos. Tanto é que na época de Mesmer, 75% dos médicos eram magnetizadores. O próprio Hahnemann, que foi o pai da homeopatia, ele incorporou o magnetismo nos seus tratamentos, até em um de suas obras, seus livros, ele traz lá, porque o princípio é o mesmo. Ou seja, assim como nós temos dois princípios, um princípio da doença e um princípio de cura no próprio organismo, a homeopatia o que faz? A homeopatia bem direcionada faz com que o nosso princípio de cura daquele problema combata a doença. E o magnetismo é a mesma coisa, né? Então, por exemplo, o nosso organismo ele tem os recursos, vamos dizer assim, para se autodefender. Quando a gente se resfria, pega uma gripe, por que nós temos febre? Por que nós ficamos sonolentos? Né? Por que espirramos, o nariz tranca? Tudo um mecanismo natural do corpo, ou seja, tu tem febre porque o vírus da gripe não se reproduz em altas temperaturas. Você fica cansado, dorme, sonolento, porque tu se recompõe as forças orgânicas ali. O nariz tranca para que não entre mais vírus, espirra para que possa expelir as bactérias que tem ali dentro, enfim. O mecanismo de defesa do próprio organismo. Do próprio corpo. E o magnetismo faria com que, através do pensamento, as pessoas pudessem levar a sua autocura, tal como na homeopatia. É um potencializador, então. É um potencializador. Exatamente. Isso que você fala do momento em que o indivíduo consegue se colocar numa determinada sintonia para captar esse fluido cósmico, possibilitando a cura, nos faz entender realmente o quanto necessita partir de nós, individualmente, esse estado de consciência onde consiga realmente esse equilíbrio, essa sintonia, com a possibilidade de cura desse agente externo, que ele só vai ter, na verdade, um grande potencial diferenciador no teu estado, se de fato você mostrar um terreno favorável, fértil, para que isso aconteça, né? É essa captação adequada. Quando você falava, eu imaginei algo que, quando você atinge aquele determinado estado de vibração,
as tuas células se reharmonizariam. Exatamente. E possibilitariam um estado de cura ali. E me lembrei de Jesus também, né? Como um agente direcionador mais adequado, por justamente conhecer todo esse processo e conseguir, às vezes, captar. Por que a palavra de Jesus vinha antes da cura? Exatamente isso. Você quer se curar? Era comum Jesus perguntar às pessoas que lhe procuravam, você quer se curar? E ele diz, quero, mestre, eu confio, enfim, né? Aquela entrega à pessoa sem entender desses mecanismos que não eram milagres, são leis naturais, divinas. Elas diziam, eu quero e confio, eu sei que tu pode, né? Como tem aquele caso de várias pessoas, como o Cornélios, né? Que era um soldado romano que diz, eu não sou digno que vá até a minha casa, mas eu sei que se tu der uma ordem, Sim. vai recuperar o meu soldado que está lá. Né? Jesus disse a maior demonstração de fé que eu já vi. Né? Exatamente, ele diz, olha, a tua fé te curou. Aí ele, né, ou chegava, você quer se curar? Aí ele curava, ele, obrigado, mestre. Ele diz, não, a tua fé te curou, vai e não peque. O que significava não peque? Não torne a baixar o teu padrão de pensamento, né? Essa questão é muito importante por dois aspectos. E até Kardec passou por isso, ele tinha no início da codificação, isso vai aparecer lá no Livro dos Espíritos, mas depois na Gênese ele já refuta a primeira ideia, de que que era o conceito da física no século XIX, que tudo era uma questão fluídica, né? Se a gente for ver em La Fontaine, Lavoisier e tantos outros, eles diziam que o calor era um fluido, né? Que o som era um fluido, porque era o entendimento da ciência na época. Tanto é que Mesmer foi rejeitado na sua época e aceito bem depois. E o Kardec, na doutrina espírita, ele acolheu a ideia do Mesmer, que não eram substâncias só, e sim estados de vibração. Mas nós espíritas ainda temos essa postura que o passe se transmite um fluido de quem tem mais para quem tem menos. E aí, nesse sentido, eu não preciso fazer nada. Eu vou lá e recebo o passe e o outro resolve meu problema. E não, por osmose. E nesse sentido, há um certo comodismo, vamos dizer assim. Tanto que era comum antigamente nas casas espíritas as pessoas irem mais pelo passe do que pela a palestra, que é o principal. Os papa-passe. Os papa-passes, exatamente. Né? E o principal para a pessoa poder soerguer a vontade, ela ter esse conhecimento, esse esclarecimento do que ela é, né? Qual é o seu papel aqui na Terra, com que finalidade ela está aqui, qual é o objetivo da vida, a sua vida não, questões básicas, a sua vida não começou no berço, não vai terminar no túmulo. Não existe castigo. Não existe castigo, né? Tudo na vida são oportunidades e não castigo. Se a gente olhar por esse lado, o sofrimento ele se torna uma bênção, porque ele nos traz respostas que precisamos, de onde temos limites a ser superados, onde precisamos melhorar, enfim. Então, com essa mudança de caráter, de perspectiva, de olhar sobre a vida, é que nós vamos soerguer a nossa vontade e deixar porque tem muitas doenças que são psicossomatizadas por questões emocionais, desordens psíquicas que muitas vezes são levadas pelo olhar que a gente tem pela vida, né? Por traumas não superados, uma série de questões. Então, nesse sentido, o esclarecimento espírita, como qualquer outro, né? Isso não é uma exclusividade do espiritismo, tanto é que a ação magnética ela existe desde que o mundo é mundo. Há registros científicos, né, na Grécia, na Roma Antiga, nos egípcios. Assim, né? como existe mediunidade. Né? Exatamente, desde que o mundo é mundo, né, foram descobertos na década de 30 papiros egípcios, né, onde os faraós faziam cirurgias cranianas sem anestesia, porque não existia na época, e levavam as pessoas a um estado de letargia através da ação magnética, né? Então, isso é uma lei natural, é um recurso natural, não é milagre, mas, claro, que quem busca isso tem que se apropriar de um entendimento de tudo, da vida, enfim, para poder ter efeito.
Jefferson, aproveitando, eu queria, quando nós falamos aqui em Castigo, né, uma vez uma senhora chegou para mim e disse assim, olha, eu comecei a assistir as palestras aqui na casa, estou gostando, comecei a ler, a ter um entendimento da doutrina espírita, eu acho que eu já posso dizer agora que eu já sou quase espírita. Eu só queria lhe perguntar uma coisa, ela disse, se eu for mesmo espírita, nada mais de ruim vai me acontecer, né? E aí, nós conversando, claro, eu expliquei para ela, as coisas vão continuar acontecendo para o seu aprendizado, mas a sua forma de ver vai ser diferente. Exatamente. É o mesmo que perguntar, se eu tomar muito passe, eu vou me curar? O seu entendimento vai mudar. E isso vai diminuir o sofrimento, né? Claro. Então é isso que é a proposta da doutrina espírita, não é um anestésico, não é uma muleta, né? Eu sempre digo, mas é uma bússola, né? Que indica o caminho, né? A proposta da doutrina é aumentar a nossa imunidade espiritual, psicológica, emocional, né? Porque os vírus e as bactérias vão continuar aí. Exato. O fato de tu ser vacinado não quer dizer que tu vai eliminar os vírus, né? Então, na verdade, aumenta a tua imunidade para enfrentar as adversidades da vida. Exato. Jefferson, e o resultado do passe, ele depende mais de quem? De quem aplica o passe ou de quem recebe o passe? Das duas coisas, né? Das dois fatores e também, assim, ó, o passe, como nós estamos acostumados nas casas espíritas de maneira geral, ele tem o seu efeito, mas digamos que, como é que eu vou dizer assim, ó, o passe que Kardec recomendava, seguindo Mesmer, com a presença de um magnetizador, seria para quem estava com doença física, né? Por quê? Porque além da questão mental, emocional, haveria uma ação fisiológica de um corpo sadio, que era do magnetizador, por isso o magnetizador não pode estar com nenhum problema, né? De saúde, enfim, além de ter um equilíbrio padrão, um preparo, um padrão mental elevado, né, ser uma pessoa mais disciplinada, enfim, não a perfeição, deixando claro, senão não existiria trabalhador espírita para nada em lugar nenhum, né? Mas o magnetizador, sim, ele tem que ter uma certa dedicação e, acima de tudo, como o Brandão falou no início, né, uma vontade boa, ou seja, ter um propósito sincero de fazer o bem, de ajudar. Isso é importante porque vai ser fundamental na conexão que ele precisa com os espíritos, né? Mas, então, para Kardec, o passe que precisava de um magnetizador presencial era para a pessoa que tem uma doença física. Aí, de conhecimento daquela doença, eles iam tratar aquele problema numa magnetização, que seria um passe mais prolongado, de uns 20 minutos, 15, meia hora, com algumas técnicas, né, segundo o Mesmer. Só que numa casa espírita não tem, num grande público, tempo suficiente para fazer tudo isso, e você não conhece as pessoas também com cada sua problemática. Então, para a coletividade, numa casa espírita, Kardec e Mesmer indicavam o passe espiritual, né? Que é aquela prece que é feita e que os espíritos ali agem diretamente no perispírito de cada um. Porque quem de nós tem a prerrogativa ou a condição de dizer, eu vou interferir no teu perispírito agora para te curar, né? É muita pretensão, muito embora que às vezes a gente tenha possibilidades, através da nossa boa vontade, enfim, que não vislumbre. Então, o passe individual, ele é indicado nesse caso de doença, com o preparo do magnetizador, e o espiritual para a coletividade. Mas também quem vai receber é importante que tenha ali uma predisposição a isto, ou seja, acreditar. Para acreditar tem que entender, confiar, uma fé sincera e, acima de tudo, a vontade de ele querer se curar. Tem vários exemplos na doutrina espírita, na literatura espírita, mas tem um que eu gosto muito na Revista Espírita de 1865, que havia um jovem cego há 12 anos, né? E ele teve contato com um amigo dele que era espírita, devotado espírita já na época, e levou ele para um tratamento magnético e ele ia recuperar a visão. Porém, esse rapaz era incrédulo, ingrato, entre outras descrições que o Kardec coloca lá, né? Ele se tornou refratário à ação magnética que lhe era feita, e sem falar nos seus vícios, né, de caráter, enfim, e ia acabar
perdendo o resto da visão que lhe faltava. Ele não estava completamente cego, mas era um tratamento que poderia recuperar a sua visão. Então tem as duas partes, né? Tem que ter uma boa vontade, um preparo, um conhecimento de quem está fazendo o magnetismo, né? E tem que ter a disposição e a vontade também de quem está recebendo. Nós podemos dizer assim, então, que a natureza não eu gosto muito da analogia, só para entender melhor. A natureza não emite uma carta se não tiver um endereço lá para essa carta chegar, ou seja, um receptor. Exatamente. Não emite carta avulsa para qualquer lugar. Então, eu acredito que é algo assim interessante a gente tentar entender que se tem alguém disponível a auxiliar, o outro tem que estar disponível a receber. Exatamente. Né? Um emissor e um receptor. Falando agora aí, Jefferson, assim, deixa eu entender então. Para aqueles que nos ouvem, também talvez seja dúvida de quem está nos assistindo. Existe 3 tipos, então, vamos assim, bem simples falando, 3 tipos de passe. Do magnetizador para quem está recebendo, do plano espiritual direto para quem está recebendo, e existe o misto. Exatamente. O magnetizador, o Kardec reconhece que seria a ação do próprio magnetizador, mais uma ação fisiológica, isso, necessariamente. Porém, o próprio Kardec, ele vai dizer no Livro dos Espíritos, no Evangelho, no Livro dos Médiuns, na Revista Espírita, que isso dificilmente acontece. Por quê? Quando você está com uma ação mental, além de uma ação mecânica, em auxílio de alguém e através de um movimento de prece, você vai estar conectado a outros espíritos que estão ali em socorro, não só do magnetizador, potencializando a sua ação, mas em favor do necessitado, né? Por isso que o Kardec dizia, de ordinário, quase sempre o passe é misto. Ele não nega que exista só um passe magnético, mas de ordinário, quase sempre, porque a gente nós estamos nos acotovelando com os espíritos, e sempre que nós estivermos com o pensamento no bem, pedindo por alguém, nós vamos estar acompanhados, nós não estaremos sozinhos nesse processo, né? Sim. Dá para dizer, Jefferson, que como se fosse um triângulo, o transmissor, o receptor e a espiritualidade em perfeita harmonia para o passe ser mais, vamos dizer assim, eficiente? Exatamente isso, né? E é por isso que o passe à distância também, a irradiação, como nós conhecemos, ela é um poderoso recurso, né? Os espíritos falam que o pensamento é o laboratório do mundo espiritual, né? E assim como o ar leva o som, ou leva, né, a luz, os fluidos espirituais, eles levam o nosso pensamento. Então nós estamos o tempo todo sintonizando ondas de pensamento, sejam boas ou ruins, através das correntes fluídicas, né? Os fluidos por si, eles não têm características nenhumas, mas eles se impregnam dos nossos pensamentos, das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Então nós vamos nos conectando e nos potencializando, ou de coisas ruins, enfermidades, doença, pessimismo, depressão, seja o que for, ou de coisas boas. Então, através da irradiação, você pode mentalizar uma corrente junto com pensamentos de outros espíritos em favor de alguém. Potencializando. Potencializar e dar um passe à distância a uma pessoa que está no hospital, está acamada em casa, está em outra cidade, está no plano espiritual, né? E você sente ou soube de alguma maneira que não está bem, ou mesmo que não saiba e queira direcionar uma onda vibratória positiva, ela vai ser alcançada por ela. Talvez por isso que Jesus priorizou tanto o vigiai, né? Colocou na frente do orai, vigiai e orai, né? Para que nós realmente cuide dos nossos pensamentos, das nossas vibrações, né? Bem, nós estamos chegando no final do nosso primeira parte, né, do nosso Despertar Espírito. O tempo voou por aqui, né, e são informações muito interessantes que estão sendo trazidas aqui nesse momento, né, são muito importantes, são muito ricas estas informações. Eu gostaria de deixar assim como um gancho para a sequência, Jefferson, da nossa conversa, uma questão, uma delas, de certa forma, já foi tocada, tangenciada, que eu colocaria como alcance do passe. Até onde pode chegar o passe,
E aí já foi dito, pode chegar a distâncias, pode chegar até o mundo espiritual, quem sabe a gente fale um pouquinho mais sobre isso. Sim. Existe alguma semelhança, alguma proximidade entre o passe e a hipnose? Mas eu quero deixar essas questões para a sequência da nossa conversa. O Despertar Espírita faz um intervalo que é bem curtinho e já volta. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vencer mais. Assine agora pelo WhatsApp 55 32 13 7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você. Bora pra mais um dia de jogo. Isso aí é inimigo do gol, rapaz. Joga nada. Eu falei. Ih, rapaz, contra-ataque. Vai driblar 3 na sequência, ó. Falei. Todo jogo é igual. Todo jogo é igual? Tá maluco? O lance do jogo é ser imprevisível. É jogar junto e com responsa. Pô, não tinha pensado nisso. Cada jogo é único e isso vai ser sempre igual. KTO. Na vida, enfrentamos batalhas diárias, lutando por cada sorriso, por cada amanhã. Nós, da Casa Maria, estamos aqui para apoiá-los a cada passo na jornada pela vida. Ajude a Casa Maria. Sua doação leva muito mais que amparo. Leva fé e esperança para quem mais precisa. Ligue 3311 7077 ou acesse casamariaong.com.br e saiba mais. Pra você que quer viver em paz, família sorrindo, amigos contigo, isso é Causo Mais. Na Causo Mais, nós sabemos que a consulta com um médico especialista não pode esperar, que o plantão 24 horas adulto e pediátrico é fundamental, que os descontos em exames, atendimento odontológico, além de todos os benefícios que nosso cartão oferece, garantem saúde e tranquilidade pra você e sua família em todos os momentos. É Causo Mais. Está procurando um local para a realização do seu evento? No centro da cidade, o Avenida Tênis Clube conta com a estrutura perfeita para atender às suas necessidades. Formaturas, casamentos, festas de aniversário, palestras, convenções e muito mais. Contamos com diversos salões para todos os tipos de eventos. Confira em nosso site www.atc.esp.br ou ligue na Secretaria do Clube 30 3381 11. Faça agora sua reserva e garanta o sucesso do seu evento. Por todos nós, uma campanha solidária. Vamos dar voz a iniciativas que estão ajudando a reconstruir nossa cidade e região e que dão esperança aos nossos corações. Escaneie o QR Code, conheça mais ações e ajude o coração do RS. Por todos nós, uma iniciativa do Grupo Diário. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Estamos de volta com o Despertar Espírita aqui na TV Diário, na companhia do Jorge Brandão, da Márcia de Fodo, Diógenes Chaves e hoje com o nosso convidado muito especial, o Jefferson Fagundes, falando sobre esta prática, né, que acaba atraindo muitas pessoas. E há pouco, quando foi dito aqui, eu ficava rememorando experiências que a gente vai tendo, circulando nas casas espíritas, né? E percebe que em algumas casas a preocupação não é nem tanto com a palestra. O palestrante tem o tempo contado porque o pessoal está ali para receber o passe, né? Para receber o passe. Então essa é uma questão muito importante. Eu sei que tem muitas perguntas ainda sendo formuladas e gostaria de retomar com o que eu sugeri, mas já, né, desencadear
algumas das muitas perguntas que ainda nós temos. Há uma semelhança, o que tem a ver, né, o passe com a hipnose? Na verdade, elas são processos diferentes, né? O passe é uma ação magnética de um encarnado ou espiritual a outro encarnado, ou também outro espírito, né? E a hipnose é um processo de emancipação da alma, onde a pessoa, ela aceita uma sugestão mental de alguém, vamos dizer assim, num estado não tão profundo de emancipação. É por isso que ela é como se fosse uma espécie de sonambulismo, só que não tão profunda, né? O que acontece no sonambulismo, abrindo um pequeno parênteses, o espírito está tão emancipado do próprio corpo que ele consegue agir no próprio corpo, à distância, como se ele pegasse um brinquedo de controle remoto e fizesse aquele brinquedo andar, né? Por isso que as pessoas caminham, mas o espírito ele não está ali. Ele está conectado ao próprio corpo, senão ele estaria desencarnado, mas ele está agindo por fora, de fora, à distância, né? A ponto dele fazer pesquisas em seu próprio corpo celular, tamanha a emancipação que ele tem. E a hipnose também, por isso que a sensação de dor, né, o corpo não, a pessoa estando em estado hipnótico ou no sonambulismo, ela não sente, né, porque ela não está ali com as suas sensações, o espírito está fora, e quando ela volta, né, da hipnose, ela às vezes até tem experiências que a gente vê na TV, enfim, deixa um piercing, um objeto cravado no corpo da pessoa, e ela não está sentindo nada, porque naquele momento ali em que foi conectado aquilo a ela estava emancipada, ainda que não profundamente do corpo, né? Mas o passe ele seria uma ação mais consciente, né? Tanto de quem faz quanto a quem recebe. É essa a diferença, né? Ok. Perguntas? Bom, eu gostaria de fazer já duas perguntas para o Jefferson, porque são duas perguntas que para a gente realmente tocar esse assunto, porque eu acho que é de interesse de todos, né? A gente sabe da capacidade, do poder do passe para cura, né? Mas eu te pergunto, Jefferson, o passe pode substituir outros tratamentos médicos e entende nesse sentido? E outra pergunta, qual é a ação da água magnetizada? Né? Ela pode potencializar o passe? É necessário um ou outro? Ou eles se somam ou não? Boas perguntas, importantes inclusive, né? Com relação à primeira questão, o passe ele é sempre recomendado como um tratamento complementar ao tratamento médico. Nós espíritas não somos médicos, não temos capacidade de prescrever ou dizer para a pessoa abandonar o seu tratamento, porque é muita pretensão pensar que um passe por si só poderá resolver. Ele pode, né? Tem vários casos catalogados que a pessoa se curou através do magnetismo, mas nós espíritas não temos essa condição, né? Muitas vezes é comum nas casas espíritas as pessoas chegarem para nós lá no atendimento fraterno e dizer, meu tratamento não está funcionando, né? Já troquei de médico, já troquei de medicação, e é o que nos cabe dizer? Procure uma outra opinião, né? Procure um outro tratamento, mas nessa área da medicina nós não vamos intervir, porque nós não temos condições para isso, não somos médicos. Então, nesse sentido, o passe ele é sempre um tratamento complementar. Sim, muitas vezes poderá ter um maior efeito, né? o maior ativador da cura, ou muitas vezes por si só a pessoa poderá se curar através do passe, mas nós jamais recomendaremos ele como um tratamento exclusivo, né? E jamais diremos a alguém abandone seu tratamento médico. Não temos condições disso. A outra questão, Brandão... A água magnetizada. A água magnetizada, sim, é fundamental. A água é um dos elementos materiais mais fluídicos que a gente encontra na natureza, um dos mais, por isso que ela é tão facilmente impregnada, né, da ação mental de quem está magnetizando. Aliás, mais de 70% do nosso corpo é água. É a água, o nosso planeta é a água, né? Então, como dizia Kardec, a prece bem feita com fervor é um alto passe, né? Então, se você se recolher no seu quarto, na sua casa, seja onde for,
e fizeram uma prece com os seus sentimentos, suas palavras, seu coração, e colocaram uma água do lado, ela vai estar sendo magnetizada ali, né? E você pode tomar essa água, né, como um tratamento, até porque o passe para Mesmer, para Kardec, ele era um tratamento que ia provocar, ele não era só um passe e nunca mais te vejo, vamos dizer assim, né? Se a gente pensar na homeopatia, né, esse passe que a gente está acostumado, é como se numa casa espírita a gente distribuísse vários vidrinhos de homeopatia aleatório na portaria, as pessoas que entrassem botassem um pouquinho na boca e logo cuspissem, né? Será que teria isso efeito? Talvez sim, mas pouco eficaz, talvez, né? Enquanto que um tratamento homeopático contínuo, né, aprofundado, enfim, ele vai ter um efeito bem mais eficaz. É a mesma coisa o passe, né? Então, por isso que eles recomendavam que o passe ele ia ativar a crise do sintoma, até tem os gráficos no livro do Mesmer, né? Mas depois da crise viria a cura. Mas era o organismo agindo através da ação magnética, né? Então, por isso a água é importante também. Ela potencializa, né? Potencializa. Quando a gente fala assim, por exemplo, né, do passe de corrente, tem muito isso que a gente ouve nas casas espíritas, né? Você vai para um passe de corrente, aí vai mais de uma pessoa, ou às vezes vai uma só, que é o passe isolado, o famoso passe isolado. Passe especial. Passe especial. Como que é isso? É necessário, não é necessário? É o passe mais forte, menos forte? Como é que funciona isso? Olha, só para tentar, quem sabe, contribuir, durante a pandemia nós tivemos muito disso nas casas espíritas, né? O passe individual foi trocado, foi substituído pelo passe coletivo. Passe coletivo. Tá? Digamos que, na sequência da pergunta do Diógenes, né, o efeito é o mesmo? Como eu comentava anteriormente, segundo Kardec e Mesmer, né, lembrando que a gente está aqui teorizando, não estamos recomendando práticas nem normativas a nenhuma casa espírita, mas segundo Mesmer e Kardec, o passe indicado à coletividade é o espiritual, né, e o passe individualizado seria aquele para um caso de doença física, né, e que aí a pessoa teria um acompanhamento, né, seria um tratamento mais continuado, era em termos de tratamento que eles viam um passe, né, e não uma coisa assim genérica, aleatória, como a gente ainda faz nas casas espíritas hoje em dia, né. Mas quando é que nós entendemos que é necessário mais de um magnetizador? Quando ali tem alguns sintomas aparentes, a pessoa pode vir a mediunizar o paciente, né? E aí é interessante que tenha uma outra pessoa do lado para, enquanto a pessoa aplica o passe magnético, alguém converse com o espírito, né? Dialogue com o espírito. Se a pessoa está com um problema de saúde grave, que possa ter algum desmaio, né? Algum outro problema, é necessário ter mais de uma pessoa para ajudar no momento. Nesse sentido, seria a maior indicação. Mas claro que quanto mais mentes potencializadas numa mesma direção, né, melhor é o efeito, né? Mas a gente tem que entender que cada um tem essa capacidade, né, sem precisar de estar associado a outros, né? Mas, claro, quanto mais nós, ainda que somos insuficientes, incompletos, né, podemos sim nos congregar mentalmente na direção de alguém. É por isso que as correntes por pessoas, às vezes em estados terminais, né, os pacientes com doenças graves, elas funcionam muito bem. Muitas vezes elas impedem, vamos dizer assim, a libertação do espírito que está ali. E aí ele acaba tendo uma melhora súbita, as pessoas relaxam, descansam, que bom, vai salvar, vai... Sim. E aí quando vê, logo na sequência o espírito desencarna, né? A pessoa desencarna porque toda aquela corrente magnética que prendia a pessoa ao corpo, ela acaba se desfazendo. Uma outra pergunta, Jefferson, assim, nós conversamos aqui, muito bem explicado, né, da importância da fé do receptor, né, da convicção que realmente o passe vai ajudar, né, mas todo mundo pode dar passe, e o passe pode ser feito fora da casa espírita também? Em tese sim, né, em tese
Desculpa. Em tese, todos nós temos os recursos, mas nós temos que saber conhecer esses recursos e saber manejar com esses recursos, né? Que nem em tese eu posso ser qualquer coisa que eu quiser, mas eu tenho que estudar, conhecer, me preparar, né? Então, nesse sentido, qualquer pessoa poderia, mas na prática, né? Só quem está em dia, minimamente em dia, vamos dizer assim, né? Com a sua saúde física, com as suas emoções, né? Equilíbrio, calma. Nós vamos ver várias obras de magnetizadores ali, alertando para essa questão, né? A vontade de fazer o bem desinteressadamente, né? Isso é muito importante. E também conhecer técnicas de magnetismo que tem aos montes por aí. E elas têm seus efeitos, a sua propriedade, né? Enquanto nós não conseguimos fazer com que a pessoa assim saia do seu estado e chegue a um estado, né, de elevação acima da média, vamos dizer assim. Como existe a mediunidade de cura, né? Essa é aquela mediunidade que algumas pessoas têm, como tinha Jesus e tantos outros, que a pessoa toca na pessoa e ali ela fica curada instantaneamente, né? Ela é rara, é difícil de acontecer, de ver, mas ela existe, tanto é que tem vários médiums de curas pelo Brasil afora, pelo mundo afora, e que não necessariamente são espíritas, né? Que são duas diferenças que a gente gosta de deixar claro. A mediunidade não é prerrogativa de espíritas, então todos poderiam, em tese, fazer. E tinha uma outra questão. Bom, eu já vou juntar com mais uma. Todos podem receber o passe, e o passe pode ser dado fora da casa espírita. Essa questão o passe é que nem remédio, né? Se tu está bem, para que tu vai tomar um remédio, né? Então, isso ainda há uma cultura, né, que aos poucos ela está se desfazendo, que o passe tu necessariamente tinha que receber para ficar bem, né? E não, se a pessoa não tem nenhum problema de saúde física, ou se não está com nenhum problema de ordem emocional, espiritual, para que ela vai tomar um passe, né? E pode sim ser feito em qualquer lugar, porque no momento que aonde estiverem os nossos pensamentos, os espíritos vão estar. Tem aquele ditado que a gente costuma dizer, né? Me diga o que pensa, eu te direi quem são tuas companhias. Então, se tanto na casa espírita ou fora da casa espírita, nós, se estivermos pensando bem em prol de alguém, estaremos assistidos por espíritos. Mas é claro que na casa espírita nós temos toda uma estrutura por trás ali, né? Já consolidada, de espíritos abnegados, devotados ao tratamento do bem, que facilitarão isso de alguma maneira. Numa nossa casa, né, que está com quase 100 anos, né, de atividade no bem, e eu observei, Jefferson, que de um tempo para cá, eu acho que isso é obra tua, né? Ao terminar uma pública ali, se diz assim: quem estiver necessitando, quem se acha que necessita de um passe, quiser participar, esse convite eu vi que do ano passado para cá começou a ser feito, né? Sim, nós no Lar de Joaquim tivemos a oportunidade de participar, né, coordenando o setor de magnetismo por muitos anos, desde 2008, e desde lá foi uma caminhada, né, porque nós também nós sempre buscamos o conhecimento, né, e as necessidades do dia a dia, elas nos atropelam, e elas nos fazem ver que a gente precisa ter conhecimento, se atualizar, estudar. E através desse estudo a gente acaba reciclando algumas práticas, né? E o espiritismo, ele é consolador, ele é acolhedor acima de tudo, mas ele também é libertador, na medida em que esclarece as pessoas. Então, nessa época, né, há uns anos atrás, 20 anos atrás, 30, a gente falar em passe espiritual, né, ou questionar alguns entendimentos que tínhamos sobre o passe, era uma heresia no nosso meio, como até hoje às vezes ainda é. Mas nós estamos caminhando, né, numa direção em que todas as pessoas terão condições de usar os seus próprios recursos para se resolver,
né, em todos os sentidos, na questão física, emocional. Por isso a questão do autoconhecimento, do autoentendimento, né, de entender um pouco da psique humana, né, da vida nas suas amplas dimensões. Isso tudo vai fazer com que a gente, né, caminhe na direção de não depender de ninguém e de se proporcionar tudo aquilo que precisa. A gente está vivendo um período, um momento bastante, vamos dizer assim, o momento dos pets. Nossa. E eu sempre ouvi que tu dá passe em animalzinho não é compatível, que pode fazer mal, ou pode não fazer mal. A gente pode ter gente ouvindo agora que tem seu pet, gosta muito do seu pet, às vezes tá doentado, mas eu vou dar um passe no meu cachorrinho. Como que funciona isso? É possível? Tem problema? Não tem? Assim, agora eu vou teorizar de novo, né? Em primeiro lugar, que a gente tenta sempre, só para esclarecer, né? Como é que, vou pegar um exemplo assim, outras doutrinas, outras religiões, enfim, como é que eles evocam os espíritos? Nós espíritas, isso não é nenhuma crítica e nem um juízo de valor, mas nós espíritas, nós não evocamos espíritos fumando um charuto, né, batendo um tambor, enfim. Volto a dizer, isso não estamos dizendo que somos melhor nem pior por isso, mas o método kardeciano é outro, né? E cada um tem o seu método com a sua legitimidade e o seu valor, né? Não estamos entrando nessa questão. A questão do passe é a mesma coisa, né? Se nós se ficar restritos a Kardec e Mesmer, nós vamos levantar alguns questionamentos com relação a essa questão. Os fluidistas, que eram opositor a Kardec, por exemplo, e que Kardec travou alguns debates na Revista Espírita, alguns ficaram famosos, como Charles Lafontaine, né, por dar passe em animais, né, e fazer curas, enfim, né, e a gente deixa essa questão em aberto, porque nós sabemos, tem pesquisas feitas até numa escola com sementes de feijão plantadas em alguns recipientes, e onde a professora fazia os alunos falarem palavras para um pé de feijão: você é bonito, eu te amo, você vai crescer, enfim, para o outro: você é feio, eu te odeio, enfim. Aquele que as crianças verbalizavam essas palavras negativas morreu, e o outro cresceu, né, ficou forte, enfim, germinou. Então tem muitas coisas, por isso que nós, espíritas, com o pouquíssimo conhecimento que temos, nós não nos atrevemos a fechar questões como essas, né? Eu vim aqui teorizar em cima de Kardec e Mesmer, mas tem muitas coisas, a Reiki, né, a outros métodos de magnetização, de ação magnética, que vem desde das eras primitivas, passou pela Idade Média, e que a Umbanda também tem as suas práticas, e que a gente não tem propriedade para falar, na verdade, né? Então, por isso que eu vou me ater de entrar nessa questão, mas eu acho que tudo que é feito com uma boa intenção é válido, né? Mas claro que a gente procura sempre um respaldo, né, na doutrina que a gente segue. Temos pouco tempo, colegas. Sim, na Revista Espírita, Kardec várias vezes, né, tu é um estudioso, né, principalmente nas primeiras revistas espíritas, Kardec fala, né, que define o magnetismo e o espiritismo, né, como ciências irmãs, né? Então, ambas dependem de estudo, de conhecimento, né? Jefferson, acho que nós estamos agora quase no final. Se puder dar falar um pouquinho sobre isso, seria bem interessante, né? Sim, muito importante, bem lembrado, Brandão. Sim, porque, como eu tinha dito antes, o Kardec, o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, ele estudou o magnetismo por 35 anos e desencarnou escrevendo um livro em que ele ia unir as duas irmãs. Lá em Obras Póstumas e na Revista Espírita também está o discurso do Camille Flammarion no seu enterro, né, dizendo que ele estava escrevendo essa obra. E ele diz isso justamente porque havia esse debate entre os fluidistas,
que diziam que não, os fluidistas tinham uma base materialista, ou seja, eles não acreditavam que os espíritos intervinham no processo de magnetização e que só o magnetizador, através da sua prática, ia promover a cura. E o Kardec dizia que não se conseguiria explicar os fenômenos espíritas sem o magnetismo, e o magnetismo, por sua vez, por estar associado à ação espiritual, ele ficava incompleto, né, se não tivesse o casamento com essa ciência espírita também. Por isso que ele dizia que eram duas irmãs gêmeas que uma sem a outra ficava capenga, né, perdia o seu apoio mútuo, a sua outra base de apoio, enfim. Dizia ainda Kardec que os espíritas que bem compreenderam a doutrina seriam defensores do magnetismo, né, que só os menos, como é que eu vou dizer assim, menos entendidos ou os menos aprofundados negariam a ciência do magnetismo animal como sendo algo fora do espiritismo. Então é nesse sentido assim que por isso que é muito importante essas obras que fazem esse resgate. E temos várias obras publicadas no Brasil, né, trazendo essas questões, porque as duas vão se complementar. Os milagres, ditos milagres de Jesus, a gente só pôde ter uma noção, né, de como eles funcionaram, que são as leis naturais, mas através da lei do eletromagnetismo, e que existe desde que o mundo é mundo, e que aos poucos a humanidade está se apropriando. Nós estamos talvez dando as primeiras palpadas, né, o primeiro tato, assim, passos. Eu sempre digo assim, essa lei do eletromagnetismo, como a lei, todas as leis divinas naturais, elas existem muito antes da humanidade colocar os pés aqui. Quando nas primeiras encarnações que nós éramos homens primitivos, né, ou na era do Homo sapiens, que nós já sabíamos fazer a roda, o fogo, enfim, a lei do eletromagnetismo, que nos permite estar falando através do celular, dos computadores, né, os satélites orbitando, se comunicando, ela já existia naquela época. Mas a humanidade sabia fazer uso disso? Não. Hoje, nós já conseguimos fazer uso dessa lei em benefício do nosso bem-estar, da nossa melhoria nas condições de vida. E a humanidade vai alcançar essa capacidade com relação a todas as leis divinas, as leis morais, o entendimento. Isso é outra área interessante que a gente gosta de pesquisar, estudar, né? Porque a questão do livre-arbítrio, do sofrimento, das escolhas, da felicidade e da infelicidade. Quando a gente começar a entender isso de uma maneira diferente, eu diria, né? Absorvendo o que as leis divinas, as leis naturais nos trazem, nós vamos mudar a nossa concepção de mundo, como tu disse, a nossa concepção de vida, né? Pois é, quantas bruxas e feiticeiros foram assassinados, né? Queimados. Por ignorância, né? Por ignorância, né? Exatamente. Em nome de Deus, da religião, da igreja, né? Ou para não ser queimados tiveram que voltar atrás, negar o que tinham dito, ou foram exilados, presos, torturados, mas por pura ignorância. Mas nós, graças a Deus, já passamos. Bom, na questão 555, até um número fácil do pessoal consultar, né? Porque são 3 5, né? Que Kardec faz uma colocação muito interessante, né? O conhecimento, diz ele, o conhecimento esclarecido dessas duas ciências, o magnetismo e o espiritismo, né? Que se resume numa só, mostrando a realidade das coisas e a sua verdadeira causa, é o melhor preservativo contra as ideias supersticiosas. Claro, porque é o sobrenatural, a assombração, a maldição, né? Todas aquelas coisas que muitas vezes desculpa, nós somos condicionados e aquilo nos paralisa, né? Em várias direções, em várias situações. Nós vamos nos libertando, é como se tirasse um véu dos nossos olhos e nós conseguíssemos enxergar mais adiante, é que nem a metáfora, né, da caverna. Sim. De Platão, né? Exato, que ele saiu daquela caverna e conseguiu ver o mundo e voltou, tentou fazer com que algumas pessoas saíssem também e não acreditaram, não, esse cara tá louco, né? A realidade é a sombra. A sombra, exatamente. Então é nesse sentido, quando a gente entende né, como se processam as leis naturais,
você vai ver que a assombração, o medo de assombração, a superstição... O próprio passe. O próprio passe, aquelas ideias equivocadas que a gente faz sobre várias questões da natureza, elas vão se desfazer. E você não vai só conseguir entender melhor essas questões, como vai fazer uso. É o que o magnetismo propõe. Muito bem, muito mais ainda, né, para falar, mas dentro das limitações do nosso tempo, nos cabe agradecer ao Jefferson. Eu que agradeço. Pela presença, pelos esclarecimentos que trouxe, né, pela consciência que nos trouxe também os nossos telespectadores e seguidores, do quanto se tem de informação, do quanto se agregou de informação e do quanto nós ainda temos para aprender, para certeza. Descobrir, para caminhar, para evoluir. Possamos continuar caminhando juntos. Obrigado, Jefferson, Jorge Brandão, Márcia de Fô, Diógenes Chaves. Pelos limites do tempo físico, material, o nosso despertar espírita termina aqui, mas a vida continua, nesta e em outras dimensões. Até o nosso próximo encontro. Obrigado. Meus amigos queridos que assistem o programa Despertar Espírita na TV Diário, no YouTube, Renato Prieto, o André Luiz, do filme Nosso Lar 1, Nosso Lar 2, Os Mensageiros, meus amigos queridos do Rio Grande do Sul, da região central, de Santa Maria, eu quero fazer um convite que é muito importante. O programa Despertar Espírita vai fazer alguns programas para fazer um debate sobre o livro Os Mensageiros, sobre o filme Nosso Lar, em que vocês poderão tirar novos ensinamentos. Então, não deixe de assistir esses programas nos dias que eles forem apresentados. As informações serão dadas a vocês aqui no link ou aqui na frente desse bate-papo com vocês. Um abraço, assistam o programa, prestigiem todas as pessoas que divulgam a nossa bela doutrina codificada pelo nosso amado Allan Kardec. Parabéns, Despertar Espírita. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida.